Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de História, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Artemison Montanha, desse componente que é fantástico, por onde a gente consegue fazer uma viagem no tempo, não é? Para a gente continuar, vamos verificar aí o nosso objeto de conhecimento? Nossa aula de número 37 tem como objeto de conhecimento uma nova ordem econômica, tá bom? E no nosso detalhamento, nós vamos verificar um pouco sobre os impactos sobre as comunidades locais na forma de organização e exploração econômica, ok? Então, sem muita conversa, vamos iniciar nossa aula? Quando nós falamos em uma nova ordem econômica, o que passa pela sua cabeça? Com certeza você deve pensar em que? Em dinheiro, talvez em mercado financeiro, talvez coisas assim que bolsa de valores, ações, tudo mais, coisas que a gente ouve falar onde? Nas mídias sociais, nos telejornais, né? E em coisas que a gente vê online o tempo todo. Ou talvez você pense simplesmente, sei lá, quando fala nessa questão de nova ordem econômica, fala em economia, você lembra de repente das finanças da sua casa, ou de um mercadinho, sei lá, se você estiver ligado, por exemplo, ao comércio, de alguma forma você pode pensar na questão de quê? Dinheiro. De fato, quando nós falamos em uma nova ordem econômica, nós estamos falando sobre uma nova forma de organização das relações humanas, relações de trabalho, relações de poder, a partir de quê? De quem tem o dinheiro, de quem tem o poder em suas mãos. Então, nós queremos, na nossa aula de hoje, ajudar você a entender um pouco mais, né, sobre como o dinheiro influencia o processo de organização da sociedade e quais são os impactos que essa nova ordem econômica tem sobre comunidades locais, não é? Então, claro que a questão da economia está atrelada profundamente à nossa forma de pensar, à questão cultural e de como também nós nos identificamos, tá bom? A questão da formação de identidade também está relacionada com questões financeiras e, claro, de modo mais profundo ainda com questões culturais que também podem ser influenciadas de um modo muito grande pelas questões financeiras. Então, essa nova ordem econômica, vamos entender um pouco mais sobre ela primeiro? Então vamos lá, uma nova ordem econômica, impactos sobre as comunidades locais. Na aula anterior que vocês verificaram, não é? Vocês já aprenderam um pouco sobre essa nova ordem econômica, na questão da geografia, como ela influencia, né, tudo mais. Vocês já viram alguns aspectos interessantes a respeito disso. Mas o que causa, ou melhor, qual a consequência dessa ascensão dessa nova ordem econômica a nível global e também em níveis locais? Nós vamos verificar um pouco a respeito disso. Então, a ascensão de uma nova ordem econômica global pode ter impactos profundos nas comunidades locais, tanto em termos de organização quanto de exploração econômica. As principais mudanças e seus efeitos podem ser analisados em diversos aspectos, ou seja, nesse nosso texto inicial de abertura da nossa aula, nós estamos falando que as mudanças no cenário mundial da economia do mundo, do que está sendo mais vendido, se a bolsa de valor do país tal está melhor, está tendo crescimento, ou se a do outro país está diminuindo, dependendo de quem é o país líder na questão econômica, nessa corrida mundial da economia, as relações locais podem ser modificadas. As sociedades, os grupos menores, nas comunidades locais podem ter uma influência muito grande de quê? Dessa nova ordem econômica que se estabelece no mundo. É isso que nós estamos dizendo. E é justamente isso que nós queremos entender. Então, quais são esses aspectos diversos que a gente pode analisar a partir dessa relação de economia global e comunidades locais? Vamos lá, continuando o nosso texto. Então, a primeira característica, o primeiro aspecto que nós vamos observar a partir dessa influência, não é, dessa questão de uma economia global e de das comunidades locais, é o quê? Uma mudança na organização
social. E o que é essa organização social? Por exemplo, nós estamos falando das questões de igualdade e desigualdade. Principalmente no que tange nessa questão financeira, geralmente nós vemos um exemplo mais claro quando nós falamos de classes econômicas, né? As chamadas classes sociais, que elas existem ali, né, no mundo teórico, que serve para diferenciar os níveis de riqueza que alguém tem, né? Ah, fulano é de classe alta, fulano é de classe baixa, fulano é de classe média alta, não é? Ah, fulano é rico, fulano é pobre. Então, são esses conceitos ali que normalmente nós utilizamos para começar a diferenciar, né, as pessoas pelo nível de riqueza que elas têm. Mas vamos ver melhor no nosso texto o que nós temos para aprender? Então, o aumento da desigualdade é um desses exemplos, desses aspectos de influência da economia global nas comunidades locais. Então, a globalização e a concentração de capital podem aprofundar as disparidades entre ricos e pobres, marginalizando comunidades locais que não se adaptam às novas dinâmicas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, no âmbito da cidade, você pode ter um grande contraste, pode ser uma capital super desenvolvida, né, que tem muitas indústrias, muitos hotéis, prédios bonitos, lugares turísticos. Em contrapartida, numa outra parte da cidade, você pode ter nesse mesmo local esse lado bonito, lindo, maravilhoso, e do outro você pode ter uma favela, onde abriga quem? A maior parte dos trabalhadores, a camada mais pobre da população. Então, essas divisões podem ser vistas no mesmo local, tá bom? Numa mesma cidade, abrigando diferentes pessoas de níveis sociais e econômicos diferentes, ok? Continuando. A próxima questão que a gente pode analisar, além dessa questão que a gente já comentou, são as transformações de mercado de trabalho. Por quê? Porque na medida que a economia se desenvolve, ela também vem acompanhada de transformações em diversos outros setores, como, por exemplo, na questão da tecnologia, na questão da medicina, não é? Tanto que, por exemplo, você pode se imaginar há 2, 3 anos atrás o nível de tecnologia dos celulares como era antigamente? Vou citar um exemplo aqui da minha vida, não é? Quando eu peguei um celular pela primeira vez, não vou citar marca, não vou fazer merchan, então não vou citar marcas. Mas o primeiro celular que eu tive quando eu tinha 17 anos, hoje em dia tem criança já com menos de um ano, tá com o celular na mão e sabe mexer tudo, né? O celular touch. Era um celular deste tamanho, que não tinha tela touch, tinha uma tela desse tamanho assim, de cor verde, cheia de botões que para você digitar uma mensagem de texto, era texto SMS, não existia WhatsApp, não existia Instagram para você mandar mensagem de texto instantânea digitando, não. Você tinha que digitar, apertar 3, 4 vezes no mesmo botão para dar aquela letra específica ali para você enviar uma mensagem, né? Então, naquela época, os celulares eram assim. Hoje em dia, você pode simplesmente pegar um smartphone do seu bolso que ele vai lhe dar conexão com a internet, falar instantaneamente com uma pessoa em qualquer parte do mundo, se ela tiver também acesso à internet, por mensagens de voz, mensagens de texto, ou uma ligação de voz, ou mesmo uma videochamada de modo instantâneo. Ou seja, a tecnologia evoluiu. E por conta dessas revoluções tecnológicas que a gente assiste, que o mundo passa, desde meados do século XVIII, se você não esqueceu, quando nós tivemos ali então aquele boom na Inglaterra a partir de quê? Da chamada Revolução Industrial. O que aconteceu? Nós vemos muitas inovações tecnológicas surgindo, uma após a outra. Tá bom? Claro que em determinados períodos da história foi, digamos assim, mais propício para que novas tecnologias de comunicação e transporte surgissem, né? Começando na Revolução Industrial, nós vamos ter um outro grande momento, por exemplo, nas chamadas guerras mundiais, na Primeira e na Segunda, muitas tecnologias foram produzidas, como, por exemplo, também após a Segunda Guerra Mundial, na chamada Guerra Fria, quando o homem se lançou também na questão da corrida espacial, principalmente ali sendo protagonizadas entre quem? Estados Unidos e União Soviética. Mas e por que, professor, que o senhor está falando de todo esse retrospecto para chegar
nesse quesito que está sendo mostrado no nosso texto, que são as transformações no mercado de trabalho. Porque se você pensar, nós vimos que desde o processo da Revolução Industrial, a forma como o trabalho era executado e o que era exigido do trabalhador foi modificado. Nós verificamos que saiu de uma manufatura, onde o artesão fazia todo o trabalho sozinho, de forma artesanal, usando a força dos seus braços, onde se passou para uma maquinofatura, ou seja, onde o trabalhador aprende a manipular a máquina para produzir mais, de forma mais rápida, menos custosa, de forma a gerar lucro. E você deve lembrar também que nós já verificamos nesse quesito que com o passar do tempo, o desenvolvimento de novas máquinas, eram necessários cada vez menos trabalhadores dentro do interior das fábricas para operar essas máquinas, né? Então, porque não se fazia mais um trabalho manual, artesanal, mas grande parte do trabalho era feito pelas máquinas. Então, desde o momento em que a gente começou a assistir, lá em meados do século XVIII, a chamada Revolução Industrial, a tecnologia não parou de evoluir e continua se tendo esses avanços e as relações de trabalho dentro de um mundo industrializado e capitalista. Então, quando nós falamos de economia, nós sabemos que a gente vive num mundo que é capitalista. Então, as relações de trabalho tiveram tendências de serem modificadas. E o que o nosso texto diz? A automação e a deslocalização de empresas podem levar à perda de empregos e à necessidade de requalificação profissional, impactando a organização social tradicional. Pausa desse texto. Presta bem atenção. Como diz meu colega professor, esse texto aí tem muita coisa importante para a gente analisar. Ele é importante por quê? Porque ele traz algumas informações de alguns termos específicos ali, como, por exemplo, automação. Se nós falamos em automação, nós estamos falando de cada vez mais a utilização de máquinas automatizadas, controladas por computadores para executar os trabalhos nos interiores das fábricas, substituindo assim a necessidade de quê? Da mão de obra humana. Se na maquinofatura, na Revolução Industrial, nós tínhamos um trabalhador para controlar a máquina, agora você precisa de um programador, muitas vezes, para colocar o programa correto, para fazer o computador controlar várias máquinas ao mesmo tempo. Outra palavra ali, depois de automação, é a deslocalização. O que isso quer dizer, professor? Deslocalização. Quer dizer que agora as indústrias, que não são mais indústrias nacionais nem multinacionais, elas são transnacionais. Então, uma empresa pode estar aqui hoje, no outro dia ter sede em outro país, e principalmente eles vão buscar se estabelecer em países que dão incentivos fiscais e que, claro, que podem fornecer mão de obra cada vez mais barata para a execução desse serviço, ok? Então, continuando ali no nosso texto, então isso pode levar ao quê? A perda de empregos, porque na medida que a tecnologia avança, que não se precisa mais de tanta mão de obra, então pessoas são desempregadas. E necessidade de requalificação profissional. O que isso quer dizer? Quer dizer que, nesse momento, é necessário que você faça cursos diferentes do que você estava acostumado a fazer anteriormente. Que você estude para começar a aprender a dominar a máquina. Senão, se você não sabe dominar a máquina, você fica fora do mercado de trabalho. Ok? Continuando o nosso texto, vamos ver mais um desses aspectos. Continuando, migração. Também é um dos fatores associados a essa questão. Por quê? Porque na medida que alguns locais não são tão desenvolvidos de modo industrial, tem uma economia fraca, a população é empobrecida, se faz o que? Se busca melhores oportunidades em outras regiões do mesmo país, do mesmo estado, ou mesmo em outras partes do mundo. Por isso que é de termo globalização, né? Relacionada a essa questão da economia, uma economia global, onde indústrias são transnacionais, elas transcendem, né, a simples fronteira geográfica, ok? Então vamos lá. Migração. A busca por melhores oportunidades pode impulsionar a migração de pessoas das comunidades locais para centros urbanos ou outros países, alterando a estrutura social e cultural das comunidades. Como assim, professor? Não entendi. Quer dizer que, por exemplo, se você mora no interior, aqui vamos usar um exemplo aqui pra gente. Mora no interior do estado.
mas você de repente está desempregado ali, você está numa idade que você tem que começar a trabalhar para ganhar a sua vida, para comprar as coisas que você necessita, alimento, moradia, vestimentas, pagar, custear seus estudos. Digamos que você já fosse fazer uma faculdade, mas você vai fazer uma faculdade particular, você tem que pagar. Então, para pagar, você precisa de quê? De dinheiro, não é? Como é que você vai ganhar dinheiro? Trabalhando. Você tem que trocar a sua força de trabalho para um patrão que vai lhe dar um determinado salário X pelo trabalho que você realiza. Mas o que vai acontecer nessa questão? Digamos que você está lá no interior, numa comunidade, e lá você não arranja emprego, nem tem oportunidade para você fazer uma faculdade, ou condições de saúde são precárias. O que você pode fazer? Sair da sua comunidade e vir morar na capital. Para quê? Para que aqui você tenha acesso ao nível de educação mais alto, a questão da saúde, ter uma melhor, um melhor contato com hospitais, de ter melhor assistência médica e oportunidades de emprego. Isso é migração. Você pode sair do interior, vir para a capital buscando essas melhores condições de vida, ou simplesmente você está aqui, aprendeu a falar um idioma estrangeiro, fez um curso universitário que é muito bom e que ele é requerido em áreas específicas da indústria e surge uma oportunidade de você morar no Japão e te convidam para isso. E aí você migra para lá, para quê? Para trabalhar e ter melhores condições de trabalho e salariais. Então, é um exemplo que eu estou citando para vocês de como essas relações podem ser alteradas. E na medida que essas pessoas migram de um país para o outro, adivinha? Se um brasileiro sai da China, quando chega na China ele vira chinês, se ele conseguir a nacionalidade, ele pode ser reconhecido como chinês, mas não é por isso que também ele vai deixar de ser brasileiro, né? Não é por isso que ele vai simplesmente esquecer a sua língua materna, esquecer os seus hábitos, a sua cultura, modo de alimentação e outras características. Ou seja, ele vai, na verdade, levar para aquele lugar todas essas características, gerando o quê? Um processo de misturas culturais. Por isso que o nosso texto fala sobre essa questão, tá bom? Outro ponto que nós vamos ver, além dessa questão da migração de pessoas que se deslocam de um lugar para outro buscando melhores condições de vida, são o quê? As mudanças na exploração econômica. Então, a exploração de recursos naturais. A demanda por recursos naturais pode levar à exploração insustentável e à degradação ambiental, impactando os meios de subsistência e a qualidade de vida das comunidades locais. Por quê? Porque, como a gente sabe, na medida que a indústria se desenvolve, que a economia cresce, é necessário se ter insumos, matéria-prima para suprir essa fome da indústria, por essas matérias-primas para serem transformadas em produtos que serão lançados no mercado. Como, por exemplo, a mineração, a extração de madeira, não é? São alguns dos exemplos que a gente vê mais próximos da gente. Ou até mesmo também na questão do crescimento do setor agrícola, que precisa de cada vez mais terras e mais terras. Para quê? Para plantar, seja arroz, seja milho, seja soja, ou da pecuária também, que precisa de cada vez mais campos para se plantar capim e colocar gado para produzir e exportar para fora do Brasil. Segundo ponto, precarização do trabalho. A busca por mão de obra barata pode levar à precarização do trabalho, com baixos salários, longas jornadas e condições precárias, impactando os direitos e a dignidade dos trabalhadores. Ou seja, procura-se cada vez mais o quê? Mais trabalhadores que se sujeitem a receber salários cada vez menores, para dessa forma aumentar cada vez mais o lucro dos patrões. E ainda assim temos também o processo de perda de autonomia. A dependência de mercados internacionais e empresas multinacionais pode reduzir a autonomia das comunidades locais na gestão de seus recursos e na definição de seus próprios modelos de desenvolvimento. Ou seja, se uma indústria X chega em determinada parte de uma cidade e se estabelece ali e ela gera empregos diretos e indiretos, então muita gente vai estar ganhando um salário ali, a economia vai estar circulando. Mas imagine se essa indústria sai dali, se a empresa sai, vai embora, o que vai acontecer? A economia daquele local tende a ter uma queda vertiginosa. Ou seja, aquela comunidade se tornou dependente da presença daquela indústria para continuar se regulando, continuar existindo. Estratégias de resistência e adaptação, vamos ver um pouco? Primeiro, o fortalecimento das organizações sociais. As comunidades podem se mobilizar para defender seus direitos e interesses, buscando fortalecer
a organização social e a participação política. Como assim, professor? Ué, ao invés de você simplesmente aceitar as regras do mercado de exploração de baixos salários, de trabalho em condições precárias, por que a comunidade não pode formar uma associação ali de quê? De moradores ou mesmo um sindicato local de trabalhadores que vai lutar, vai reivindicar melhores salários, melhores condições de trabalho para essa população dessa comunidade? Será que não seria possível? O que mais? Desenvolvimento de economias locais. O investimento em economias locais, como a agricultura familiar, o turismo ecológico e o artesanato, pode fortalecer a autonomia e a resiliência das comunidades, ou seja, ao invés de basicamente depender da economia gerada por uma indústria que está ali dentro de uma comunidade, a própria comunidade pode começar a pensar formas de ganhar dinheiro por conta própria, como, por exemplo, visitas guiadas a locais turísticos, não é? Ou o artesanato local de uma associação de mulheres que vende seus produtos em uma feira. Dá para entender? Outras soluções que não só depender da economia baseada na indústria. O que mais? E educação e qualificação profissional também, que é de fundamental importância. Ou seja, a educação e a qualificação profissional podem preparar as pessoas para os desafios do mercado de trabalho globalizado, aumentando suas chances de encontrar oportunidades de trabalho decente. Ou seja, não parem de estudar quando terminar aqui o ensino fundamental. Vocês têm que ir para o ensino médio, fazer um curso universitário na área da sua preferência para que você tenha uma qualificação para o mercado de trabalho. E mesmo depois que fizer uma graduação, continue estudando. Vai atrás de uma especialização, vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado. Ou, se você tem, digamos, a pretensão de abrir um negócio próprio, vai estudar de administração, vai estudar economia. Então, você tem que correr atrás de uma formação intelectual, acadêmica, para se gerir. Ou seja, você tendo as qualificações, você pode atingir patamares que você não esperava no seu desenvolvimento pessoal e também na questão social e econômica. Ok? Considerações para o futuro. O que nós temos para falar a respeito dessa questão? É importante que a nova ordem econômica seja construída de forma justa e sustentável, ou seja, tentando diminuir cada vez mais essas diferenças sociais e econômicas, essa questão de pobres e ricos, e que se diminua cada vez mais também o processo de quê, gente? De quê? De desmatamento, de poluição, né? De lixo jogado em qualquer lugar, de degradação ambiental. É isso que nós estamos dizendo. Levando em consideração os impactos sobre as comunidades locais. Isso significa o quê? Primeiro, promover a inclusão social. As políticas econômicas devem visar a redução da desigualdade e a inclusão de todos os segmentos da sociedade no processo de desenvolvimento. Depois de começar a se pensar nesse processo de inclusão social, tem-se também que pensar na questão da proteção do meio ambiente. Por quê? Porque a exploração dos recursos naturais deve ser feita de forma sustentável, garantindo a preservação do meio ambiente para as futuras gerações. E, além disso, respeitar os direitos das comunidades locais. As comunidades devem ter o direito de participar da tomada de decisões que afetam seus territórios, seus modos de vida também, ok? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração no processo de quê? De plantação de uma indústria ou de que produto vai ser extraído de determinada localidade. Prever formas de respeitar o meio ambiente de modo a não deteriorar e degradar cada vez mais a natureza. Por quê? Porque muitas vezes, por conta dessas diferenças de níveis sociais, de ricos, de pobres, de indústria presente aqui ou não, a gente vê um outro fenômeno que é conhecido como racismo ambiental, sendo gerado a partir dessas diferenças sociais e econômicas. E você, professor, mas que negócio é esse de racismo ambiental? Eu pensei que racismo só acontecesse a partir da questão da cor de pele, de cabelo, dessas questões étnicas, mas o racismo também ambiental também existe.
que é quando existe uma parte da cidade mais desenvolvida, como a gente já citou, e uma mais pobre. E esse lugar mais pobre, muitas vezes, serve de quê? De descarrego para o lixo, para os resíduos que são produzidos na cidade e são jogados ali. Por quê? Porque essa população é pobre, está desassistida de políticas de desenvolvimento de saneamento, em detrimento de uma camada mais rica da sociedade. Tá? Então, de forma bem simplificada, seria mais ou menos isso, o processo de discriminação dessa parte da sociedade mais empobrecida, tá bom? Em detrimento dessa mais rica que, por conta disso, eles ficam ali, como dizia um ditado bem antigo, né? Ao Deus dará, né? Ficam ali sem a proteção social das autoridades políticas locais, ok? Então, somente com uma abordagem que leve em consideração as necessidades e os direitos das comunidades locais, será possível construir uma nova ordem econômica que seja verdadeiramente justa e sustentável, ok? Mas nós temos um último ponto para a gente verificar ainda aqui, que são as questões de exemplos de impactos aqui, locais, em Manaus, perto da gente. Vamos ver alguns? O primeiro deles que nós temos aqui, por exemplo, é o aumento da desigualdade. Então, a Zona Franca de Manaus, embora tenha gerado desenvolvimento econômico, também contribuiu para a concentração de renda na cidade. Entretanto, a gente observa que alguns bairros da capital, se você já teve a experiência de vir aqui, você vê que tem um asfalto bom, tem melhor saneamento básico, tem prédios altos e bonitos, casas com fachadas diferentes. E em contrapartida existem alguns outros bairros que você vai encontrar casas na beira dos igarapés, palafitas, muita sujeira, ou seja, mostrando duas realidades diferentes de uma capital que é rica, que tem muito dinheiro circulando por conta da presença da Zona Franca de Manaus. O que mais? Transformação do mercado de trabalho também. A automação de algumas atividades na indústria e no comércio tem levado à perda de empregos e à necessidade de requalificação profissional. De que setor nós estamos falando? Estamos falando do distrito industrial, que na mesma medida que a tecnologia ali no mundo vai se desenvolvendo, adivinha, as indústrias também absorvem para si essas novas tecnologias. E o polo industrial de Manaus, a Zona Franca, não fica fora desse processo de desenvolvimento contínuo dessa tecnologia, precisando de cada vez menos mão de obras para operar as máquinas. O que mais? Exploração de recursos naturais. A exemplo da madeira na Amazônia, né, pode levar à degradação ambiental e afetar os meios de subsistência das comunidades tradicionais. E, por último, aqui nós temos uma imagem que mostra justamente essas questões aqui para a gente, não é? Então, primeiro em cima nós temos Invasão e Teatro Amazonas, retratando justamente essas questões de diferenças entre uma parte mais rica da cidade, mas que próxima a ela tem uma parte mais empobrecida. Então, ali na primeira imagem do nosso lado esquerdo, nós temos uma invasão ali. Ou seja, as pessoas morando ali na beira do Igarapé, na beira do rio, em palafitas, numa zona mais empobrecida da cidade. Em contrapartida, nós temos ali o Teatro Amazonas, que é um dos maiores símbolos da opulência, da riqueza gerada no Amazonas, que vem desde o período da borracha. E que fica onde? No chamado centro histórico, que no chamado período da Belle Époque amazonense, servia como um dos símbolos de desenvolvimento, de modernidade da cidade, e que onde as pessoas mais pobres eram excluídas por não conseguir manter o mesmo padrão de vida. Então, essas diferenças sociais não são de hoje. E embaixo nós temos também ali, ó, o distrito industrial e a degradação ambiental. Também ali uma competindo com a outra, que na mesma medida que o distrito industrial cresce, avança, tem mais tecnologia, nós temos do outro lado a degradação ambiental, que muitas vezes resulta desse processo de crescimento industrial. Então nós temos ali uma foto do Rio Madeira, onde muita madeira de fato é cortada e desce ali no curso do rio até chegar em zonas onde elas são carregadas para as chamadas madeireiras, aumentando cada vez mais o processo de degradação ambiental. Ok, meus queridos, agradeço a todos pela atenção e essa foi a nossa aula de hoje.